Beleza, galera? Aqui é o Milton. Esse é o primeiro vídeo aqui deste canal, tá? O banco de dados turbinado. Tá? E aqui nesse canal eu quero compartilhar algumas experiências com vocês, né? Ensinar algumas coisas, principalmente para desenvolvedores novatos, tá? Também estudantes aí que querem se tornar administradores de banco de dados, ok? Explicando aí, falando um pouquinho, né, sobre o meu currículo. Trabalho com banco de dados há mais de 20 anos. Tá? Trabalhei muito tempo com Oracle, agora recentemente eu estou começando a trabalhar com Postgres. Tá? E aqui nesse canal eu quero compartilhar algumas dicas com vocês, ensinar algumas coisas básicas para vocês. Tá? Para você que já conhece o bem basiquinho ali, né, de banco de dados, você já sabe fazer um select, né, já faz as operações básicas e quer começar a se aprofundar. Tá? Então, nesse vídeo de hoje, por exemplo, eu vou ensinar um pouquinho sobre índice. Então, eu vou explicar o conceito de índice e vou demonstrar para vocês como o banco de dados fica muito melhor, muito mais performático quando você cria e usa os índices corretamente. Tá bom? Então você que não conhece nada de índice, não sabe o que é, não sabe como funciona, tá? Então esse vídeo ele é voltado para você, ok? Então vamos começar, pessoal. Tá? Eu criei uma tabelinha bem simples aqui. Tá? Então vou fazer um select aqui nessa tabela. O nome dessa tabela é teste índice. Tá bom? Então essa tabela está vazia, tá? Eu estou usando aqui, só né, contextualizando vocês, eu estou usando o dbeaver, que é um client que se conecta ao Postgres, ok? Eu estou mostrando só parte aqui da tela para vocês, que é a parte que interessa. E estou conectado num Postgres versão 14.1, tá bom? Então vamos lá. Eu criei essa tabela tem só duas colunas, tá? ID e palavra, ok? Então a coluna ID ela armazena números e a coluna palavra armazena varchar, ok? Qualquer caractere, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Eu vou popular essa tabela, vou encher essa tabela de dados, tá? Eu vou criar 100 milhões de registros nessa tabela, tá? Para a gente fazer o nosso experimento, fazer o nosso laboratório, tá? Então eu vou fazer um insert aqui nessa tabela. Vou usar a função generateSeries, tá? Para popular a primeira coluna, que é a coluna ID. Eu vou colocar 100 milhões de registros. Tá? Então eu vou começar do 1 e vai até os 100 milhões. 100, 000, 100 mil, 100 milhões. Tá? E na coluna palavra, eu vou preencher com caracteres aleatórios. Tá? É só para a gente fazer um teste. Tá? Então o que vai estar preenchido ali não importa para a gente. Ok? E aí eu vou usar a função random. Tá? E como... Opa, desculpa. E como eu quero... não quero número, né? Eu quero caractere. Eu vou mudar para text. Ok? E vou aplicar um MD5 aqui, tá? Uma função MD5, para criar um hash aqui sobre esse número, e aí vai acabar gerando uma string aleatória, tá bom? Ó. Ok? Antes de rodar o índice, eu vou rodar um select, eu vou rodar só o select para mostrar para vocês o resultado desse select, tá? Então olha aí, ó. O resultado desse select ele vai trazer isso aí, ó. Números sequenciais, tá? De 1 até 100 milhões. E na segunda coluna, uma string completamente aleatória, né? Através da função random, ok? Então vamos rodar o insert para jogar esses dados para dentro da tabela teste índice. Tá? Então vou apagar aqui, ó, vou apertar um Ctrl Enter para executar. Ó. Executei o insert. Vai demorar um pouquinho, tá, pessoal? Porque são 100 milhões de registros. Tá? Enquanto não roda, eu já vou fazer aqui ó, um select count. Nessa tabela teste índice, para provar para vocês que realmente inseriu 100 milhões de registros. Né?
E depois vamos ver o tamanho dessa tabela. Para a gente ter uma noção de tamanho, né? Quantos mega vai ter essa tabela, certo? Tá? Então, quero pegar o tamanho do que? De uma tabela, tá? PG Table Size. O nome da tabela é teste índice. Já já eu explico tudo isso aqui que eu estou fazendo, tá, pessoal? Então vamos lá, ó. Ainda está rodando a execução, né? Então já passou mais de 1 minuto, né? E ainda está fazendo insert, né? Porque são muitos dados, tá? Normal. Assim que acabar, eu vou rodar um count, né? Para você que está assistindo aí, mesmo sendo iniciante de banco de dados, provavelmente você já sabe, né? Que o count ele vai contar quantos registros tem nessa tabela, tá bom? E, é claro, a gente quer que tenha 100 milhões de registros, tá? Que é a quantidade que eu estou inserindo agora, ok? E esse comando aqui de baixo, ele é específico do Postgres, tá? Então esse comando, ele é uma função, na verdade, né? A gente tem a função pgTableSize, é uma função que traz o tamanho da tabela. Então ele vai trazer o tamanho aqui em bytes, tá? E depois eu vou aplicar outra função, uma função da função, tá? Que é o pgSizePretty, que é o quê? É uma função que vai trazer esse tamanho, só que não vai trazer em bytes, ele vai trazer um número mais legível para a gente, tá? Então ele vai trazer ali em mega ou em gigabytes, tá? Senão vai trazer um número enorme e a gente vai ter que ficar calculando depois, né? Dividindo para ver quanto tem. Né? Porque em bytes vai dar um número muito grande. Então a ideia é trazer, né, pelo menos em megas, né, que fica mais legível para a gente. Por isso que eu apliquei o pgSizePretty. Ok? Vamos lá, como é que tá aqui? Ó, já foi 2 minutos e meio. Tá? Então dá demorando um pouquinho, né, pessoal? Normal, né? Como falei, são 100 milhões de registros, ele vai demorar um pouquinho. Tá? Sem problema nenhum. Vamos aguardar, ok? Já já ele vai acabar. Bom, o que dá para a gente adiantar aqui também, né? Já vou escrever também um select nessa tabela para a gente testar a velocidade, né, de uma consulta numa tabela com 100 milhões de registros. Tá bom? Então vou fazer aqui um select asterisco na tabela teste índice, tá? E aí eu posso fazer uma pesquisa, por exemplo, por ID, onde o ID é igual a... Aí eu vou pegar um número alto aqui que esteja dentro dos 100 milhões, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 80 milhões, ok? Então 80, 1, 2, 3, 80 mil, 1, 2, 3, 80 milhões. Pronto, tá? Depois que eu fizer o insert, eu vou rodar esse select aqui e a gente vai ver o quanto esse select vai demorar sem índice, tá? Eu não criei índice nessa tabela ainda. Então a gente vai fazer um select sem índice para ver o quanto vai demorar para retornar esse dado. Depois eu vou criar o índice, tá? E aí a gente vai conferir a diferença, tá? Vou ensinar vocês também a conferir o plano de execução dessa query, tá? Para você conferir se essa query tá ou não usando o índice, como está a performance dessa query, ok? E né, o insert continua rodando, ó, já são 270 segundos. Tá? A hora que der 300 segundos, já serão 5 minutos, né? Tá demorando aí até um pouco mais do que eu esperava, tá bom, pessoal? Mas não se preocupem. Quem tiver com pressa aí, quiser, né, jogar o vídeo para frente, sem problema, né? Joga o vídeo aí até terminar. Opa, terminou. Então tá aí, ó. Então a gente tem, vamos rodar o select do count primeiro, tá? Então, ó, select count na tabela. Vai demorar um pouquinho para rodar, né? Porque são muitos registros. Ok, então vamos lá, vamos ver quantos registros tem nessa tabela. Depois a gente vai rodar um analyze aqui nessa tabela, tá? Para dar uma acelerada.
Então olha aí, ó, eu estou contando quantos registros tem na tabela, tá? Qual que tem que ser o resultado? Tem que dar 100 milhões, que foi a quantidade que eu inseri agora há pouco. Tá? Outro select que a gente pode... Opa, ó, retornou, ó, exatamente 100 milhões. Tá bom? Agora é o seguinte, se eu rodar essa consulta aqui, ó, eu quero o quê? Eu quero o registro que tenha esse ID, o ID 80 milhões. Tá? Sem índice. Quanto vai demorar isso aqui? Né? Então eu vou rodar também isso aqui. Vamos ver quanto tempo demora. E aí eu vou anotar aqui embaixo. Ó, então retornou em 6 segundos. Tá? Estou olhando aqui embaixo. 6.202. Então, vou arredondar, tá? 6.2 segundos, ok? E agora eu vou rodar um plano de execução. Eu quero saber qual é o plano de execução dessa query, ok? Então aqui no Debeaver, tá? Eu tenho essa ferramenta aqui. Claro que assim, o pessoal, né, os DBAs, normalmente a gente usa o PSQL, a gente usa tudo em linha de comando. Tá? Mas como esse canal ele é para ser mais voltado para iniciantes, para você que está aprendendo, tá? Então eu estou usando aqui essa ferramenta gráfica para ficar uma coisa um pouquinho mais amigável, tá bom, pessoal? Tudo que eu estou fazendo aqui dá para fazer em linha de comando, mas eu preferi fazer no Debeaver para fazer uma coisinha um pouquinho mais apresentável. Tá bom? Então tem aqui, ó, Ctrl Shift E, né? Ou eu clico aqui para gerar o plano de execução desse select, tá? Então eu vou clicar aqui para mostrar para vocês na prática o que significa. Ó, vou dar um OK. Opa, deu um erro aqui. Eu estava com o mouse fora da query, tá bom? Então eu vou clicar aqui na query, rodar de novo. Tá, então agora, pessoal, olha só, o que aconteceu, né? Ele fez um seq scan. O que significa, né? É uma busca sequencial, tá? Seq aqui é de sequencial. E scan é um scan mesmo na tabela, tá? Uma busca na tabela. Tá? Então o que é uma busca sequencial? Significa que ele correu a tabela toda, registro por registro, até achar o ID 80 milhões. Então ele começou lá no ID 1, 2, 3, 4 e foi andando até achar o ID número 80 milhões. Tá? Quanto custou? Aí tem essa coluna cost. Ó. Olha só como trouxe um número grande aqui. Ó. Tá? Eu vou anotar isso aqui também. Ó. Cost antes do índice. Tá? Aqui não tem índice. 150.9957.39. Tá? Então ele teve um custo de, ó, vamos separar aqui, né? Vou mudar o ponto aqui para vírgula para ficar. Então, ó, o custo dele foi de 1.509.957. Ô Milton, o que é esse custo aí? Tá? Esse custo aqui, pessoal, é o custo computacional. Tá? É um pouquinho complicado de explicar exatamente o que é isso. Tá? Nem eu sei exatamente o que é. Mas isso aqui envolve todo o custo computacional, ou seja, quanto ele gastou de processamento, memória RAM, leitura em disco, tá? Leitura de arquivos em memória, enfim, foi quanto o computador, o servidor do banco de dados, foi o esforço que o servidor teve para trazer isso aqui. Tá? Então, isso aqui não é tempo, tá, pessoal? Isso aqui é uma medida relativa que a gente não sabe exatamente o que é. Tá? Por que é importante? O importante é você entender que quanto mais alto esse número, pior é a performance da sua query. Então, o seu objetivo é diminuir o seu custo. Né?
Isso aqui é a quantidade, né, do que o servidor trabalhou para trazer o resultado. Então, se você diminuir esse número, vai ficar muito mais rápido a sua query, tá bom? E a gente tem também um tempo aqui, ó, olha só, time, né, 2088, vou anotar aqui também, tá? Time antes do índice. 2088,195. Tá bom? O que é esse tempo? Ele é em milissegundos, tá? Então, essa execução ela demorou pouco mais de 2 segundos, tá? 2.000 milissegundos, né? São 2 segundos, ok? Ah, Milton, mas você não falou que a query demorou 6 segundos, tá? Tá, é que aqui ele está considerando o tempo total, tá? Então, esse tempo de 6 segundos está contando também eu ter executado o comando foi para o servidor, que não é aqui nessa mesma máquina, tá bom? O banco está rodando em outra máquina, tá? Então ele foi para lá, executou no banco, trouxe um resultado e mandou o resultado de volta aqui para mim. Ok? Então o tempo naturalmente é maior, tá, do que o tempo aqui do plano de execução. Tá bom? A gente vai medir os dois tempos, tá? Então fiquem tranquilos. Tá? Outro teste aqui que eu posso fazer é pegar eu fazer a busca pelo campo texto. Tá? Então vou fazer aqui, ó, where ti.palavra igual a e fazer uma busca por string, tá? Vamos executar? Vamos ver quanto que dá? E vamos anotar também. Ok? Ó, demorou 7.29 segundos. Vou arredondar aqui, tá? 7.2, ok? 7.2, quase 7.3 na verdade, né? E vamos rodar o plano de execução aqui também. Tá? Quanto tempo demora para trazer o resultado dessa query? Ok? Então, olha lá. Ó. Host 1456.413. Ponto, né, vírgula 77. Então, vamos colocar os pontos aqui. Tá? Então, 1.456.413. Tá? E o time 2713. 198, né? Praticamente 200, né? Então, vamos deixar 20 aqui, ó. Ok? Então pronto, ó, a gente já tem os tempos, tá, que demora para rodar essas duas queries sem ter índice. Tá bom? Agora vamos criar um índice, pessoal. Tá? Vamos criar um índice na coluna ID para vocês verem a diferença do custo. Tá? Antes disso, eu vou rodar de novo aqui o plano de execução, tá, desse aqui de cima. Porque senão alguém vai falar, foi mais rápido porque você executou 2 vezes a mesma query, né? Então olha só, se eu rodar de novo a mesma query, tá? Ó, agora realmente veio um pouquinho mais rápido, ok? Porque eu executei novamente. Só que assim, ainda são números muito altos, ó, né? 1.450.000 de custo, né? E o time, né, o tempo, ó, tá acima de 2 segundos. Ok? Então ainda são números muito próximos do que a gente pegou na primeira vez. Tá? Agora vocês vão ver a diferença quando a gente cria um índice. Tá? Então eu vou criar um índice. Vou criar o índice na coluna ID. Ok? Então deixa eu pegar o comando aqui, ó, de create índice, tá? Copy.
vou lá para a última linha aqui do nosso editor e vou rodar esse comando aqui, ó, create índice, tá? O nome tem o nome do índice, né? E a tabela. Então vamos lá, vamos criar o índice. Esse índice, né, naturalmente, ele vai ficar grande, são 100 milhões de entradas no índice, ok? E aí, pessoal, quando que é bom você criar índice? Tá? O índice é para quando você tem pesquisas exatamente desse tipo aqui, ó. Você está fazendo um select onde um campo seja igual a tal valor. Tá? Então, como eu estou criando um índice neste campo, tá? Toda vez que tiver uma busca nesse, em que eu falo, ó, eu quero onde esse campo é tal, o banco vai usar o índice e aí vai achar muito mais rápido, tá bom? Para você que não sabe o que é índice, né, tá querendo realmente aprender do zero, ó, terminou, tá? Demorou 1 minuto aí para criar o índice. Agora que criou o índice, vai ficar muito mais rápido aquela consulta, tá? Vamos comparar? Então eu vou rodar novamente aqui o plano de execução. Depois eu volto a explicar ali sobre o funcionamento do índice, ok? Então, olha. Gente, olha a diferença. Tá? Olha a diferença. O custo, que era de 1.500.000, depois do índice, caiu para 8,59. De 1.500.000 caiu para 8. Tá? Então ficou muito mais rápida essa consulta. Tá? O time, né, o tempo ali de execução, caiu de 2 segundos para 0,053. Gente, isso aqui não é 0,05 segundos. Isso aqui é 0,05 milissegundos. Tá? É muito mais rápido que 1 milissegundo. Tá? Então, se eu chegar aqui, ó, e rodar novamente, ó, agora eu não vou rodar o plano de execução, tá? Eu vou rodar a query mesmo. Ó, vou dar um Ctrl Enter aqui. Ele traz imediatamente, ele traz muito rápido, tá? Vou mudar o número, né? Era 80 milhões, vou colocar 90, tá? Ctrl Enter, ó, já trouxe 90 milhões, ele traz imediatamente, em menos de 1 milissegundo, ele já me dá o resultado. Por quê? Porque agora eu tenho um índice. Com o índice eu consigo achar o registro muito mais rápido. Tá bom? E se eu fizer um select aqui, ó, sem o índice, essa coluna palavra não tem índice. Então se eu fizer um select nela, ó, vai demorar lá, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, demorou 7 segundos para trazer o resultado. Tá? Então, sem índice fica muito mais lento. Tá? Então, como que funciona o índice? Né? Se vocês compararem com um livro, o que é o índice de um livro? Tá? Então, eu abro um livro, né? Eu abro um livro, aí o livro tem um índice. Então, ali pelo índice, eu posso ler, por exemplo, eu comecei a ler o livro, eu sei que eu parei no capítulo 8. Então, o que eu vou fazer? Vou procurar o capítulo 8 no índice, o índice vai me falar, ó, o capítulo 8 está na página 124. O que eu vou fazer? Eu vou direto para a página 124. É muito mais rápido que eu ficar folheando página por página até achar o capítulo 8. Tá? Claro que eu, como ser humano, né, se eu pegar um livro e eu quiser ir para o capítulo 8, eu vou folhear mais rápido, não vou folhear, né? Eu vou tentar abrir mais ou menos lá já meio perto, né? Vou olhar, né? Tipo, abrir o livro lá no meio, tá no capítulo 4, então eu sei que eu vou pegar mais um monte ali pra frente. Então o computador, ele não tem como o computador fazer isso, tá? O computador não tem a nossa inteligência, tá? Então, para você deixar o computador, o banco de dados inteligente, né, deixar ele mais rápido, você tem que criar o índice para isso. Né?
Então, se eu abro um livro e vejo que o capítulo 8 está em tal página, eu vou lá direto para tal página. O banco de dados é a mesma coisa. Como eu criei um índice e eu falo para ele, eu quero o ID 80 milhões, ele olha no índice onde está fisicamente, lá no disco, os dados do registro que o ID é 80 milhões. Então ele traz muito mais rápido. Tá bom? Se eu criar um índice nessa outra coluna, na coluna palavra, tá? Eu vou ter também o mesmo resultado. Também vai melhorar muito. Tá? E aí como que eu crio, né? Então eu vou pegar o comando aqui de criar índice e vou criar nesse campo. Então, ao invés do ID, né, eu vou colocar aqui palavra, e claro, eu tenho que trocar o nome aqui também. Ó. Então, ao invés de ID IDX, vou colocar create índice palavra IDX. Tá? Vou executar. Ele demorou, né, pouco mais de 1 minuto para criar o índice no campo numérico. Esse campo aqui, como ele é um campo maior, né, ele não é um campo numérico, ele aceita letras também. Então, naturalmente, ele também é um pouquinho mais lento, tá? Porque ele aceita mais caracteres, ele aceita mais possibilidades, ok? Então, talvez ele demore um pouquinho mais, tá? Então, já foi ali, ó, 30 segundos para criar, né? O que faltou? Faltou eu ver o tamanho da tabela, né? Esqueci de mostrar para vocês aqui esse comando que mostra o tamanho da tabela. Assim que terminar a criação desse índice aqui, tá? A gente compara os tempos e depois eu vou lá para ver o tamanho da tabela. Tá? Peço desculpas, né, pelo vídeo ter ficado um pouco longo, mas é praticamente uma aula, né, pessoal? Então, né, quem quer aprender, quem está aprendendo, né, é importante passar mais devagar, realmente explicar para vocês o que está sendo feito, né, como que funciona. Tá? Se eu fizer rapidinho ali e não explicar, né, vocês não vão aproveitar tanto, né, não vão ganhar tanto conhecimento. Por mais que seja um conhecimento básico, tá? Para você que é desenvolvedor, já tem um pouquinho de experiência, já tem alguns anos de experiência, você já vai saber isso aqui, né, que eu estou mostrando. Tá? Não sei se tem, de repente, algum DBA assistindo, né? Se você é DBA, claro que você já sabe isso. Tá? Então, a ideia é realmente para o pessoal que tá começando, né? O pessoal que, de repente, está começando a desenvolver, ou pessoal que quer trabalhar com banco de dados, né? Mas ainda está iniciando, e aí, às vezes, ouve falar, né, de índice, cria índice, né? Mas aí o pessoal não entende, né? O que é um índice? Como que funciona o índice? Por que ele fica mais rápido? Quando que ele fica mais rápido? Tá? Então a ideia desse vídeo é mostrar tudo isso. Ok? Então a gente está criando índices. Eu mostrei para vocês já, né, que uma busca, quando é utilizado o índice, né, ficou muito mais rápido do que quando não tinha índice. Certo? E expliquei também quando utilizar o índice, tá? Que é o quê? É quando você tem uma busca em que o filtro ele é específico por um campo. Então eu tenho, eu quero o registro em que o campo ID é igual a 90 milhões, é igual a 50 milhões, é igual a 100, 5.000, 300, qualquer número, tá? Qualquer número que eu colocar ali, a resposta vai ser muito rápida. Tá? Olha a diferença, pessoal. Quando eu criei o índice de uma coluna numérica, demorou apenas 1 minuto. Tá? Agora eu estou criando o índice em que os dados são letras e números. E é um campo maior, né? Um campo com vários caracteres. Tá? Dá para comparar, né? Aqui a coluna ID vai de 1 até 100 milhões. Já a coluna palavra tem muito mais caracteres. Né? Então, para a criação de índice, ó, já passou de 3 minutos. Tá bem mais lenta que do campo numérico. Tá? Então, assim, o que eu recomendo para vocês? Tá? Sempre que você tem algum campo, que não é algum campo, digamos, como é que eu vou explicar para vocês? Tem campos que você tem que colocar o que você precisa. Né? Por exemplo, um campo nome. O campo nome, naturalmente, ele vai ser um campo
varchar, você vai ter que preencher o nome da pessoa, né, com letras. Tá? Agora, se você tem um campo em que é possível você colocar numérico, aqui eu não vou ter caractere, eu só vou ter números. Tá? Dá para você trabalhar com um tipo numérico? Se a resposta for sim, trabalhe. Tá? Não invente de falar, tem um campo aqui que é só número, só que eu vou colocar como varchar no banco. Tá? Você tem que pensar se você realmente precisa colocar varchar. Se você colocar número, a performance vai ser muito melhor. Tá bom? E olha aí, tá criando ainda o índice, vamos ver, já vai chegar quase 5 minutos, né, que o índice está sendo criado. Tá? Infelizmente o vídeo ficou bem mais longo aí do que eu imaginava, né, pessoal? Tá? Peço desculpas aí para vocês, né, pelo vídeo muito longo, tá? Mas repito, é realmente uma pequena aula, né, para o pessoal que está iniciando, tá bom? Torcer para acabar rapidinho aí. Se você está com pressa, quiser passar o vídeo para frente, sem problemas, tá? Eu não faço cortes no meu vídeo. Eu boto para rodar e deixo rodar até o fim. Tá? Depois que terminar, a gente vai comparar aqui os tempos aqui da consulta, tá? Vamos ver o tamanho que ficou a tabela e também o tamanho que ficou o índice, para vocês terem uma noção, né, de quanto espaço ocupa, né, em disco. Ok? Então vamos lá, ó, 360 segundos a gente já vai chegar. Isso já passou de 6 minutos. Criação. Opa, aí, ó, terminou. Tá? Então levou 6 minutos para criar o índice no campo varchar. Tá bom? Então vamos ver a diferença. Agora eu vou rodar o select aqui, ó. Tá? Rodei, olha aí, ó, trouxe muito rápido. Tá? E agora vamos rodar o plano de execução para a gente comparar os tempos. Olha aí, ó. De 7 segundos, aliás, o time, né? O time era 2.700, caiu para 0,033. Tá? O custo era 1.400.000, caiu para 8,59. Tá? Fica aqui, pessoal, tá? Esse segundo número aqui sempre. Tá? E o tempo, vamos rodar de novo a query ali, ó. 2 milissegundos, tá? 2 milissegundos, ou seja, 0,002 segundos, tá? Era 7 segundos, caiu para 0,002 segundos, ok? Ficou muito mais rápido graças ao índice. Então, pessoal, o vídeo já ficou muito longo. Vamos ver o tamanho, né? O tamanho da tabela, aqui, ó. 7.303 mega, ok? Ó. Então essa tabela aqui que a gente colocou 100 milhões de registros ficou com 7,3 GB, tá? Ou 7.300 megabytes, tá bom? Então é isso aí, galera, tá? Dúvidas? Mandem aqui embaixo, aí deixa toda dúvida aí no canal, se inscreva, curta o vídeo se você gostou, tá? E, né, se você quiser aprender mais, se inscreve aí no canal que com frequência vou gravando novas dicas para vocês e vou passando pouco a pouco, né, um pouquinho de conhecimento sempre sobre banco de dados e principalmente sobre tuning, tá? Sobre tuning de banco de dados, como fazer o seu banco ficar mais rápido, como as suas consultas ficarem mais rápidas, ok? É isso aí, valeu galera, um abraço!